Olá pessoal, o Edson de Souza aqui mais uma vez, mais um vídeo, mais uma super dica aqui pro canal. E esse vídeo é a continuação do vídeo anterior, tá? Esse é a parte 2. Vamos continuar falando sobre falecimento do investidor, né? E como fica a herança, seus investimentos, como os herdeiros têm que proceder. Porém, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho mais sobre a questão dos documentos, inventário, testamento, o imposto que tem que ser pago. Então, é um vídeo que vai ser super legal aí de informação para vocês, tá bom? Antes de mais nada, eu quero pedir, né, você que está nos acompanhando, de repente você chegou agora e ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, dá aquele like no vídeo, isso nos ajuda bastante, né? Compartilha nas suas redes sociais, vai estar nos ajudando, está divulgando o nosso trabalho e ajudando outras pessoas também que precisam dessa informação, tá ok? Lembrando, pessoal, que o nosso treinamento está aberto, tá bom? Abri fazendo pedidos, eu comentei no vídeo anterior, o link vai estar aqui na descrição e também nos comentários, tá? Temos também a nossa maratona financeira, que vai ser a sequência aí de 4 aulões, que vai começar agora no dia 30, dia 1º, dia 2 e dia 3 de dezembro. Os vídeos já estão aqui no canal, eles estão programados para liberar nesses dias. Então você entra lá, clica, adiciona o lembrete que o YouTube vai te avisar assim que eles forem estrear, tá? É super conteúdo para todos, tá bom? Conteúdo muito bom e de muita qualidade. Então vamos falar agora um pouquinho sobre os tipos de inventários e testamentos, a forma que você, o dependente, ele tem que proceder, né, e o custo que vai ser gerado nisso tudo para que a gente possa se precaver já em vida e algumas atitudes que nós possamos tomar, tá ok? Deixa eu ir para aqui para nossa tela. Então, tipos de inventários e testamentos, tá? O primeiro inventário, né, que é o mais comum, né, de acontecer, às vezes até por falta de conhecimento, é o inventário judicial, tá? O inventário judicial é aquele realizado necessariamente com auxílio de um advogado que ingressa com processo judicial, sendo via obrigatórias em 3 situações. Primeira, quando houver testamento. Lembra que no vídeo anterior eu falei sobre a questão do testamento? Eu falei, depende muito, né, se você for precisar fazer um testamento, se ele é bom ou ruim. Primeiro, porque vai incidir na questão do inventário judicial. O inventário judicial, ele pode ser um processo mais demorado, vamos dizer assim. O extrajudicial é um processo que acontece muito mais rápido, tá bom? 2, quando tiver interessado incapaz, menores ou interditados envolvidos no processo. Então, se porventura você tem filhos menores ou incapazes ou interditados, tá? De qualquer forma você não vai poder fazer um inventário extrajudicial. Ele vai ter que ser judicialmente, tá? Ou quando houver desacordo quanto à partilha. Né? O que significa isso, Ed? Por exemplo, o investidor morreu, o titular tem um bem, né, ou alguns bens, tá? E acontece briga entre os irmãos, entre os dependentes. Não, essa parte é minha, essa parte é minha. Não, eu que vou ficar com a casa, eu que vou ficar com o carro. Então, havendo briga ou discordância na questão da partilha, mesmo que não tenha testamento, mesmo que não tenha menores ou incapaz, se tiver qualquer uma dessas 3 situações, vai ter que ser um inventário judicial, tá? Então, o essencial é que haja, né, um consenso entre os herdeiros, que você procure deixar estabelecido isso para seus dependentes, tá? Deixando de qualquer forma já acordado, para que o processo seja bem mais rápido e não venha a ser um processo longo e demorado na justiça. Os herdeiros têm 60 dias corridos contados da abertura da sucessão, ou seja, a data do óbito, do falecimento do titular, tá? Para dar entrada no inventário judicial ou extrajudicial, sob pena de incidir multa estipulada pela Fazenda Estatual, quando do recolhimento do imposto, o ITCMD, que eu falei também no vídeo anterior, que é o imposto de transmissão, causa, mortes e doação. Voltando para frisar,
esse imposto, né? Eu falei que ele pode ser também parcelado, mas mais para frente nós vamos tocar, né, mais a fundo nessa questão desse ponto, tá bom? Então, esse é o inventário judicial. Se você tem testamento, vai ter que ser um inventário judicial. Quando tiver menores, filhos menores de idade ou interditados, tá? Vai ter que ter o inventário judicial. Ou quando houver uma discordância, né, um desacordo entre os envolvidos, né, entre os herdeiros da partilha, tá ok? Agora vamos para o inventário extrajudicial, que é o mais recomendado de se fazer, tá? O mais recomendado e também o mais rápido, tá ok? Por outro lado, o inventário extrajudicial é aquele realizado por vias administrativas, tabelionato de notas, ou seja, diretamente no cartório, tá bom? Feito por escritura pública sem a necessidade de ingresso com ação judicial. Ainda que não haja a necessidade de um posicionamento do Poder Judiciário, o inventário extrajudicial deve ser realizado obrigatoriamente com a intervenção de um advogado. Tá ok, pessoal? Então, independente se for o judicial ou extrajudicial, vai ter que ter um advogado. E isso gera custas, tá? Tem os honorários dos advogados. Também vou falar sobre essa questão um pouquinho mais à frente, tá? Que representará e assinará a escritura pública juntamente com as partes envolvidas. Este processo pode ser escolhido nas seguintes hipóteses, tá? Primeiro, quando não houver testamento. Então, ou seja, não tem testamento, o inventário pode ser extrajudicial. Lembrando que esse é um processo mais rápido da partilha, ok? 2. Quando todos os herdeiros forem maiores de 18 anos e capazes, tá? Não tendo ninguém interditado, beleza? E quando a partilha for consensual, ou seja, os herdeiros já têm em mente que aquela parte é dele, tem um consenso, tá bom? Ou vão dividir tudo em partes iguais, não havendo brigas ou discordância. Então, vocês podem fazer o inventário extrajudicial. Lembrando, mais uma vez, é o mais recomendado para todos. Lógico que existem alguns casos que não tem como fazer, como no caso de menores incapazes ou se houver um testamento, tá bom? Por ser um procedimento mais ágil, a escolha pelo procedimento extrajudicial de inventário vem sendo cada vez mais utilizada no Brasil, tá? Vale lembrar que a escritura lavada pelo tabelião em cartório extrajudicial servirá para qualquer ato de registro, sem qualquer dependência de homologação judicial. Uma transferência de bens, veículos, imóveis, sociedades, dinheiro, tá? Poderá ser realizado mediante a apresentação da escritura no inventário local, cartório, Detran, junta comercial e instituições financeiras, tá bom? Então, fez o inventário extrajudicial, que normalmente o prazo, né, segundo os advogados, pode durar aí de 1 a 3 meses só, é um processo bastante rápido, tá? Você vai ter essa escritura onde você vai entregar na instituição financeira e ali já vai estar lavrado o que é para cada um, ou seja, vai estar definido qual parte é para cada herdeiro, tá bom? Então, a fonte dessas informações eu peguei na internet, tá? Lembrando, mais uma vez, eu não sou advogado, nem trabalho na área jurídica, tá bom? Tudo que eu faço é por conhecimento, por pesquisa e também perguntando a amigos, tá ok? Então, essas informações que eu acabei de falar foi tirado aqui do Menezes Reblin, tá aqui o site para quem quiser consultar, tá? advogadosreunidos.com.br, Manual do Herdeiro Direto Herança, tá bom? Então o site vai estar aqui, você quem quiser pode pesquisar na internet. Então aqui o custo de um inventário também foi fonte tirada na internet. Esse daqui foi, ó,
Simulação aproximada feita por Fábio Curtis, do Siqueira Castro Advogados, em São Paulo. Nada do que eu estou falando para vocês, pessoal, são ideias minhas ou o que eu acho ou o que tem que ser, tá? São opiniões de advogados, pessoas capacitadas e profissionais da área, tá ok? Então, ó, confira os trâmites e custos envolvidos. No caso simulado, valores podem variar, tá? Então, aqui, ó, simulação. Falecido deixa como patrimônio um imóvel residencial inferior a 60 metros quadrados no valor de R$500 mil. Deixa 2 filhos e uma viúva. Nesse caso, são 3 dependentes, tá? Quando pode ocorrer e os custos, tá aqui, ó. O inventário judicial, caso não haja consenso entre os herdeiros, algum menor ou incapaz, tá? E aqui também não falou na questão do testamento, mas também se tiver um testamento, tem que ser o inventário judicial. Então o custo é esse, certidões negativas R$600 aproximadamente, tá ok, pessoal? ITCMD de 4%, lembra que eu falei que esse imposto ele pode variar, né, de estado para estado, chegando até 8%, tá ok? Normalmente aqui no Rio de Janeiro e na maioria dos estados, tá, do Brasil, ele é praticado entre 4% e 5% do valor da herança. Então, se a herança for 500 mil, é 4% em cima de 500 mil, tá bom? Então, o valor daria R$20 mil, esse imposto que os herdeiros devem pagar antes. Você pode estar pensando assim, poxa, Wellington, mas o titular morreu, meu pai morreu, ou minha mãe morreu, e a gente não tem esse dinheiro, tá? Fica calmo, vou dar uma pausazinha aqui até para mostrar. É permitido o parcelamento desse valor, tá ok, pessoal? Então, a regra é, para quando o imposto for superior a 750 UFIR, tá? Esse UFIR está mais ou menos aí no mercado a 3,30, tá? Vamos fazer uma conta aqui para a gente saber. 750 vezes 3,30. Então, ou seja, quando o imposto for superior a 2.475, tá? Esse imposto ele pode ser parcelado em até 10 vezes, tá ok? Essas 10 vezes não pode ser uma parcela menor que 150 UFI, ou seja, tem que ser parcela mínima de R$495, tá? Nesse caso dessa simulação, sendo R$20 mil um imposto, você poderia dividir ele por 10. Então, daria R$2 mil, né? A entrada e mais as 9 parcelas de 2 mil. Então, é um valor que você pode ter esse valor em conta, e por isso que é bom se precaver com as dicas que eu passei no vídeo anterior, para justamente ter um dinheiro para essa hora, tá? Porque são custas que você vai ter que arcar, você como dependente, como herdeiro, tá ok? Então, certidões negativas, R$600, você vai ter que ter esse dinheiro, não tem jeito. O imposto, o ITCMD, né, no caso aqui da simulação, R$20 mil, ele pode ser parcelado, então você vai ter que ter R$2 mil na mão para poder já dar entrada nesse imposto, tá? O registro do RGI, esse caso aqui só vai ter esse caso for um imóvel, tá bom? Então, o registro de RGI é um registro de imóvel. Se o titular deixou somente investimentos, tá? Investimentos financeiros em corretoras e bancos, esses 1.500 aqui também não vai ter. Mas se tiver uma casa, vocês vão ter que ter também, tá ok? E honorários de advogado, cerca de R$25 mil pro inventário, processo do inventário judicial, tá ok? Wellington, mas como é que eu vou ter esses R$25 mil? Essa que é a grande questão. Eu conversei com alguns amigos, conversei com a minha prima, e cada caso é um caso. Existem advogados que cobram 50% de entrada e ele faz o processo e o restante você dá no final, quando já tiver, né, a carta ou formal de partilha, para você receber a herança, tá ok? Existem outros advogados que podem pegar a sua causa e receber o valor dos honorários dele no final, quando você já receber. Isso varia de advogado para advogado, tá ok? Então você também pode estar recorrendo a uma defensoria pública, tá bom? Então,
Então, o advogado aqui, é questão de conversar. Então, esse valor é para o processo judicial, tá ok? Extrajudicial, inventário extrajudicial. Caso os herdeiros sejam maiores de idade e capazes, não pode ter ninguém interditado, tá ok? Houver acordo e não houver testamento, tá? Para vocês verem como é que o valor muda e o tempo também. Certidões negativas é a mesma coisa, R$ 600, tá? O imposto é o mesmo, isso não muda, tá bom? E o registro do RGI, que no caso da casa também não vai mudar, porém os honorários dos advogados mudam, tá? Muda e muda bastante porque é um processo feito diretamente em cartório. O advogado ele não vai ter que ir em juízo, beleza? Então se torna o melhor dos mundos para os dependentes, o inventário extrajudicial. Então, a minha opinião e sugestão é que sempre façam por essa via, extrajudicialmente, ok? Lógico que tendo um testamento menor ou incapaz, não vai ser possível, tá ok? Então, essas fontes foram tiradas do Fábio Curtis, Siqueira Castro dos Advogados, em São Paulo, tá ok? Vamos para o próximo. Agora vamos ver tipos de testamentos, tá ok? Lembrando, né, que o testamento você vai fazer caso você queira deixar determinado a partilha dos seus bens. Ah, fulano vai ficar com a casa tal, o ciclano vai ficar com o carro, a conta do banco X com valor X vai ficar com o ciclano. Lembrando também, até mesmo para frisar, tá? O testamento não necessariamente você precisa deixar só para os seus herdeiros, tá? O testamento você pode deixar para a pessoa que você quiser. Por exemplo, eu tenho um amigo de infância, então quero deixar bens para ele, quero deixar um determinado dinheiro para ele após o meu falecimento, enrolou aqui. Então você pode determinar para a pessoa que você quiser, tá ok? Lembrando que existe uma regra, tá? Então, o testamento, né, o patrimônio da pessoa pode ser testado somente 50% do valor, tá? Então, ou seja, se a pessoa tem R$ 1 milhão em patrimônio, ele só pode fazer testamento de R$ 500 mil. Esses R$ 500 mil ele pode deixar para quem quiser, para o vizinho, para a tia, para a prima, para um amigo, para quem for. Tá ok? Não pode 100% porque 50% é uma obrigação dos herdeiros, tá? Não sei como é que se fala o termo técnico, esqueci agora. Mas 50% do patrimônio já é destinado para os herdeiros, que no caso é esposa e filhos. Então, esse dinheiro não pode ser por via de testamento, tá? Então, testamento público. Esta é a modalidade de testamento mais conhecida e mais utilizada pelas pessoas. Para sua elaboração, a pessoa precisa ditar a sua vontade, em voz alta ao tabelião, funcionário de um cartório de registro. Pessoa dotada de fé pública que tem o dever de prevenir invalidades, trazendo assim mais segurança para aqueles que estão elaborando seu testamento público. A vontade ditada pelo testador deverá ser registrada pelo tabelião e, ao final, lida em voz alta para ter certeza e confirmar o que foi escrito. Importante observar que é obrigatória a presença de 2 testemunhas. Além disso, a assinatura do testador é essencial para a validade do documento, sendo dispensável somente em casos excepcionais. Por ser público, presume-se que esse tipo de testamento poderá ser lido por qualquer pessoa, ok? Porém, é o testamento mais comum que é feito, né, nessas questões de herança. Vamos para o próximo. Testamento cerrado. Opa, passei um aqui. Testamento cerrado. Nessa modalidade, a própria pessoa redige o seu testamento na presença de 2 testemunhas e o entrega ao tabelião, que registrará se estiver em conformidade com a forma prevista em legislação. Esse testamento será colocado pelo tabelião dentro de um envelope fechado com cera derretida e costurado. Por isso o nome cerrado, sendo sigiloso o seu conteúdo. No cartório ficará arquivado o auto de aprovação,
que será redigido pelo tabelião e é o único documento lido em voz alta para as testemunhas, ou seja, elas não terão conhecimento do conteúdo do testamento, somente de sua existência, permanecendo o original com o testador. Quando o testador vier a falecer, haverá procedimento judicial no qual o juiz determinará a abertura do testamento e o seu devido registro em cartório. E a partir daí o documento começará a produzir os seus efeitos. Lembrando também, pessoal, que esse tipo de testamento, o testamento cerrado, tá bom? O testador, ele tem a obrigação de guardar e preservar esse documento, tá? Esse documento, diferente do testamento público, ele não fica guardado no cartório, tá ok? Então, o testador fica com ele e quando vier a falecer, ele vai ser aberto com a ordem do juiz, tá ok? Testamento particular. Pode ser escrito e assinado pelo próprio testador, de próprio punho ou por meio mecânico, ou escrito por terceira pessoa, por meio mecânico, mas assinado pelo testador. Esse tipo de testamento exige a presença de pelo menos 3 testemunhas. Assim como o testamento público deve ser lido em voz alta para as testemunhas, que tomarão conhecimento do conteúdo do testamento. O documento deverá ser assinado tanto pelo testador quanto pelas testemunhas, que deverão estar devidamente qualificadas. Ok, pessoal? Então, esse é o tipo de testamento particular. Se vocês estiverem ouvindo um sonzinho aqui, tem uma batedeira aqui do lado da minha casa, está tendo obra, tá ok? Então, essa fonte, né, essa fonte dessas informações foi tirada do direito familiar, também da internet, tá ok? O site é direitofamiliar.com.br/o que é testamento e quais são as modalidades existentes, tá ok? Então aqui, ó, fontes de informações também, tipos de testamento, público, cerrado e o particular, as vantagens e desvantagens. O testamento público não se preocupa com a conservação do documento. 2 testemunhas no ato do registro do documento pode ser redigido de próprio punho ou mecanicamente. Desvantagem: publicidade e acesso irrestrito do conteúdo do documento, presencial e declaratório no ato do registro do documento e formalidades de próprias, tá? Contínuo ato de registro do documento. O cerrado tem a vantagem de ser sigiloso, né? Ou seja, sigilo quase absoluto. 2 testemunhas no ato do registro do documento, pode ser redigido de próprio punho ou mecanicamente. As desvantagens porque tem mais formalidade, a conservação do documento, né? O testador tem que ficar com esse documento e conservá-lo, tá? E o continuato de registro do documento. O particular tem sigilo quase absoluto na vantagem, uma testemunha para autenticar o documento em juízo, menos formalidades, pode ser redigido de próprio punho ou mecanicamente. A desvantagem que precisa 3 testemunhas ou mais para fazer o documento e autenticá-lo posteriormente em juízo, e também precisa da conservação, ou seja, o testador vai ficar com o documento, ok? Então aqui nós chegamos ao final, tá, dessa apresentação, tá, da questão documental, né, de inventário e testamento. Lembrando, né, e frisando, deixa eu voltar aqui para minha tela, né, pessoal, lembrando e frisando, se houver um consenso, não tiver menor ou incapaz, tá ok? E não tiver nenhum tipo de testamento, pode ser feito um inventário extrajudicial. Esse é o melhor do caminho, o melhor dos mundos, porque o processo se torna muito mais rápido. Eu tenho certeza que alguns de vocês já ouviram falar de testamentos aí, de inventários aí, que duraram anos, né? Isso porque tinha briga, né, de repente, na partilha dos bens, ou em determinado momento, uma casa que vai entrar nesse inventário não estava devidamente documentada, então isso tudo enrola o processo, entendeu? Então, procure manter os seus herdeiros informados, procure, né, deixar claro
né, que o bem, o patrimônio vai ser partilhado entre eles para não haver briga. Se caso tiver o menor de idade ou incapaz, não tem jeito, tá? Você vai ter que partir por testamento judicial, então pode ser um pouco mais demorado, porém, se tiver uma concordância e não tiver, né, nenhum problema nesse caminho, o processo também sai rápido, mas o extrajudicial sempre é o melhor caminho, porque pode levar aí de 1 a 3 meses para estar resolvendo o problema, tá? Lembrando que eu falei sobre o imposto, o ITCMD, tá? Ele pode ser parcelado em até 10 vezes, então é um valor que nós temos que ter como precaução, ter um valor desse em conta. Isso é simples, tá? Você tem vamos supor, um patrimônio de R$ 1 milhão, você sabe que o ITCMD vai ser aproximadamente, tá, R$ 40 mil. Sabendo que 10% disso, ou seja, parcelado em 10 vezes, vai ser R$ 4 mil. Então você pode ir se programando, fazendo aquela questão da reserva de liquidez, ao qual eu falei no outro vídeo. Se você chegou nesse vídeo, não assistiu o primeiro, sugiro que volte lá para você ter o complemento dessas informações, tá? Assim, a gente pode estar fazendo nossos investimentos e deixar os nossos dependentes mais amparados, né? Para não ter uma enrolação no final e deixar, né, os dependentes, né, seja esposa ou filhos aí descobertos, tá ok, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, se essa informação foi boa, foi útil para você, compartilhe esse vídeo, né, com mais pessoas para que eles venham ter acesso a essas informações. Se inscreva aqui no canal, assim você vai estar nos ajudando. Dá uma curtida, um like aqui no vídeo, deixe o seu comentário, a sua crítica. Volto a falar, você, nosso amigo que está acompanhando e é um advogado, né, põe a sua sugestão. Se eu falei alguma coisa aqui que está fora de contexto, eu não sou advogado, deixa aqui embaixo no comentário, com todo prazer eu vou te responder, vou acatar, né? A gente pode de repente até marcar, fazer uma live junto, com perguntas e respostas, da onde vai vir uma opinião totalmente técnica de um profissional e também você pode estar divulgando o seu trabalho, tá ok? Pessoal, mais uma vez volto a lembrar, nosso treinamento está aberto, tá bom? Por tempo limitado, vou deixar o link na descrição e nos comentários, assim como também o meu WhatsApp, tá bom? Então, até a próxima, vamos voltar com novos vídeos e novas dicas, tá bom? Até a próxima, que Deus abençoe a todos.